Como você age quando uma criança está irritada? Geralmente, esse vídeo é mais para pais, educadores, né, ou quem trabalha com criança, né? Às vezes, geralmente, a gente não sabe como lidar e acaba insultando a criança e dá aquele conflito, um xinga o outro, né? Quem é que tem que estar calmo diante de uma criança com um excesso de raiva? Uma crise né, uma impulsividade, uma crise de pânico, né? O que acontece? A criança nasce, tá, com o cérebrozinho completo, mas o amadurecimento, por exemplo, essa parte aqui dentro fica a amígdala, tá? Que é responsável pelas as emoções mais primitivas, né? Da gente piscar, respirar, luta e fuga, já chego aí. E essa parte aqui do córtex pré-frontal, que é essa partezinha nossa aqui, o desenvolvimento completo dele ocorre em torno dos 25 anos de idade. E essa parte aqui é responsável, né, pelo planejamento, refletir antes de agir, né, o senso ético, empatia, né, as funções executivas. Isso fica para outro vídeo. Então, assim, o que acontece? A criança, ela não tem, a única parte dela desenvolvida é essa parte aqui, tá, da amígdala. Ela não tem a capacidade reflexiva de agir nas situações de conflito. Por isso que os pais, ou né, quem trabalha com criança, precisa conseguir manter a calma, ter o autocontrole para conseguir acalmar a criança para resolver aquela questão depois, né? O que eu oriento os pais sempre é que no momento que a criança tem aquela raiva, né, aquela explosão de sentimentos, não adianta eles ficarem em conflito com os filhos, né? Precisa os dois se acalmarem. Pode sugerir para a criança, ó, neste momento que nós estamos alterados, nós não vamos conversar. No momento que você se acalmar, aí sim a gente vai sentar e conversar para resolver essa questão, né? E tem que ser. Porque ali no momento da raiva, o que acontece, tá? No adulto, sempre ocorre, os cientistas chamam de sequestro da amígdala. O que acontece? Quando nós nos irritamos muito, o normal que acontece é essa parte aqui ser anulada, né? É como se anulasse essa parte reflexiva aqui e a gente agisse só com as emoções mais primitivas mesmo, né? O lutar, fugir, tem muito a ver com a questão do medo também, né? A gente está numa situação de medo, de risco, a gente tem aquela intuição de luta e fuga, né? Ou a gente luta ou a gente foge, né? Imagina a criança somente com essa parte aqui totalmente desenvolvida, sem essa parte aqui. Por que eu sempre enfatizo essa questão? É o adulto que tem que ter autocontrole para conseguir lidar com as situações da criança, para conseguir moldar o comportamento da criança, porque a criança, ela se espelha, aí entra a questão dos neurônios espelho também, ela se espelha no comportamento do adulto, né? Se os pais, por exemplo, estão sempre em conflito, brigando ou gritando com a criança, o que a criança vai fazer? Aquilo é um exemplo para ela. Ela vai reproduzir esse comportamento fora de casa, na escola, né? Então, assim, por que a gente tem que os pais têm que trabalharem internamente as questões, né, emocionais, né? Tem que trabalhar o autocontrole. Porque lembre, a criança não tem a capacidade cognitiva de raciocinar no momento, de refletir, de como agir naquela determinada situação, tá? Porque ela não está com essa parte do córtex pré-frontal desenvolvida, tá? Então isso é muito importante a gente compreender, a gente aprender, né? Porque o que acontece também, às vezes a gente fala assim, a criança não tem filtro, né? A criança fala, saiu, né? A gente fica assim,
cada coisa que as crianças falam. Mas a gente tem que saber compreender que a criança, ela não tem essa capacidade, né? Ela não vai saber se ela vai magoar a gente, claro. Tem situações, né? Tem crianças que são mais empáticas, né? De conseguir não magoar o outro, né? Mas assim, ó, é a forma como o adulto molda o comportamento da criança, é a forma como o adulto se comporta, né? Diante da criança, que vai alterar a forma também, né? Então, vamos sempre tentar manter o autocontrole, né, nas situações de conflito, né, nas situações diárias com a criança, né, tentar manter a calma da criança, tentar acalmá-la, os dois se acalmar, para depois, em algum outro momento, conseguir conversar. Que eu acho que nada é resolvido diante da raiva, né, diante daquele conflito. Nada se resolve, sempre acaba piorando, né, porque a questão verbal, né, a agressão verbal, tanto verbal quanto física, nunca resolve a situação, e só piora. Eu espero que tenha te ajudado esse vídeo.